E aí, beleza? Em uma noite sombria de lua cheia, Drew e Trent voltavam tarde de uma tarefa no vilarejo. Sem saber, foram seguidos até em casa por uma criatura conhecida como Rato-Lobisomem. Desde aquela noite, os pais deles, Tilly e Mac, não viram mais a lua do caçador. Preocupada, Tilly insiste que chegou a hora de contar a verdade para Drew. Mac hesita com medo do que isso poderia causar, mas Tilly acredita que é hora de cumprir a promessa que fizeram há muitos anos. Sentindo-se mal e com os olhos brilhando, Drew acaba chamando a atenção de Tilly, que decide agir. Enquanto Mac leva Trent para fora, ela conta ao filho que ele precisa partir ainda naquela noite, dizendo que ele não é exatamente como eles. Mas antes que possa lhe entregar a espada, ela vê o rato-lobisomem se aproximando e corre para trancar a casa. A criatura, porém, invade pela janela e ataca Tilly, ferindo-a gravemente diante dos olhos de Drew. Tomado pela fúria, Drew começa a se transformar parcialmente em lobo e enfrenta a criatura, conseguindo expulsá-la. Tilly morre em seus braços, mas antes disso pede que ele vá até Brackenhall em busca de Duke Burgen. Quando Mac e Trent voltam por causa do barulho, encontram Tilly sem vida nos braços de Drew. Sem saber o que realmente aconteceu, acreditam que ele foi o responsável e o expulsam de casa. Sem conseguir se explicar, ele foge. A população do vilarejo se une e o persegue até um penhasco, forçando Drew a se esconder na floresta. Em meio às árvores, ele escuta algumas vozes. Hogan dá instruções para que Whitley sobreviva à noite e complete seu treinamento como batedora. Drew vê que ela joga um mapa ao chão e se aproxima para pegá-lo. No entanto, Whitley já havia preparado uma armadilha e Drew acaba caindo em um laço preso às árvores. Apesar disso, Whitley corta a armadilha e tenta despistá-lo. Quando ouve ruídos suspeitos, decide investigar, temendo que algo tenha acontecido com Hogan. Ela, sem querer, entra em um santuário dos Wildermen e Drew a segue. Hogan aparece ferido após ser atacado por esses habitantes da floresta. Com esforço, eles conseguem lutar juntos contra os inimigos e escapam carregando Hogan, que está envenenado. Whitley avisa que será preciso encontrar uma erva chamada caule amarelo. Eles partem para procurá-la e descobrem que a planta cresce no alto das árvores. Drew se oferece para subir e pegá-las. Porém, eles não sabiam que haviam entrado no território de uma aranha-orbe gigante. Drew fica preso na teia e Whitley tenta ajudá-lo, mas quase cai. Nesse momento, ele se transforma parcialmente e consegue se libertar, derrubando a aranha da árvore. A criatura morre com a queda e eles seguem para preparar o antídoto. Enquanto esperam, Whitley confronta Drew, suspeitando que ele seja um senhor da guerra e revela ser uma Bear Lord. Ela acredita que ele pertence a uma das 7 grandes casas de Lícia. Ao contrário do que Drew havia ouvido, Whitley explica que Lícia foi dividida em 7 reinos, cada um com um senhor da guerra. Tubarões, veados, ursos, leões e até ratos. Todos serviam aos nobres lobos até os leões traírem e tomarem o trono. Whitley então tenta convencer Drew a se juntar à rebelião contra os leões tiranos. Nesse momento, Hogan desperta e avisa que os Wildermen veneram as aranhas orbe e que matar uma é como ofender uma divindade. Logo, os 3 correm para Brackenhall, mas são cercados pelos Wildermen, como se fossem presas. Eles tentam se defender, mas Drew é puxado novamente pelo rato-lobisomem que estava o perseguindo. Whitley pede ajuda e Duke Burgen surge, assustando os inimigos. Diante dele, Drew tenta se apresentar, mas é rejeitado. Mesmo assim, ele se recusa a desistir e decide enfrentar os obstáculos até ser ouvido. Durante a confusão, Whitley e os outros descobrem que Drew é um lobo e Burgen acaba prendendo-o em uma cela. No dia seguinte, Whitley entra em conflito com os soldados leões quando eles tentam roubar dos moradores locais. Depois de resolver a situação, ela corre atrás do príncipe Lucas. Ele havia levado Chancer, o cavalo de Whitley, sem permissão. Quando ela tenta recuperá-lo, Burgen intervém e convence o príncipe a escolher outro, dizendo que Chancer não combina com o nobre. Mais tarde, Brogan, filho de Burgen e irmão de Whitley, aparece para conversar com Drew. Ele explica que o pai está ocupado recebendo o príncipe Lucas, que veio para selar seu noivado com Lady Gretchen, herdeira do reino de Redmore. Ao ver os soldados leões cercando novamente o vendedor de frutas, Whitley decide dar uma lição neles. Quando seu bastão desaparece nas sombras, Lord Vancascan aparece e interrompe a briga. Whitley fica surpresa ao
ao ver Hector, seu amigo de infância, servindo como aprendiz de Van Cascan. Ela o leva até Drew, acreditando que ele pode confirmar suas suspeitas. Mais tarde, os dois discutem a possibilidade de Drew representar uma ameaça à sucessão de Leopoldo e Lucas ao trono. Durante o jantar, Lucas questiona Burgen sobre a confusão nos portões e exige ver o prisioneiro trazido por Whitley. Burgen tenta desviar o assunto, dizendo que se trata apenas de um Wilderman qualquer. Mas Van Cascan desconfia, já que esse suposto inimigo está preso na cela mais segura do alto da Árvore Negra. Lucas se oferece para executar o prisioneiro, mas Whitley insiste que ela mesma o apresentará. Van Cascan então manda Hector buscá-la. Enquanto isso, Lucas nota um ferimento estranho no pulso dele, algo que somente um senhor da guerra poderia causar. Cansado de esperar, Drew decide sair da cela e encontrar Burgen por conta própria. Whitley percebe sua fuga e tenta impedi-lo antes que Lucas o descubra. A perseguição continua pelos telhados até os dois caírem, mas Drew se transforma em um lobo e usa o próprio corpo para amortecer a queda e salvar Whitley. Os dois caem no meio da rua e os moradores se espantam ao ver que um lobo ainda está vivo. Quando os guardas tentam se aproximar, o povo bloqueia o caminho. Lucas observa tudo do alto do elevador a caminho da Árvore Negra. Preocupada com o que ele pode fazer, Whitley o derruba e assume o controle da situação. Naquela noite, Lady Gretchen de Redmore chega a Brackenholm, acompanhada por Barão Huth e seu filho, Lord Vincent, pai de Hector e irmão gêmeo de Burgen. Whitley e Brogan recepcionam Gretchen, que é sua prima e noiva de Lucas. Enquanto isso, Drew finalmente consegue conversar com Burgen como sua mãe havia pedido. Ele revela que ouviu rumores sobre ele ser o assassino de Tilly. Drew nega e explica que sua mãe o mandou encontrar Burgen para aprender a controlar o monstro dentro de si. Ainda em negação, ele escuta Burgen afirmar que ele é, na verdade, um lobo, o último filho do antigo rei Wulfgar. Ele teme que ajudar outro lobo possa lhe custar a cabeça, como quase aconteceu no passado. Lucas se reúne com Van Cascan e expressa sua frustração por Burgen esconder o prisioneiro. O Lorde afirma que os Bear Lords nunca foram leais, pois eram devotos demais ao rei Wulfgar. Decidido, Lucas resolve ir pessoalmente conhecer o prisioneiro. Van Cascan, por sua vez, teme que a existência de um lobo ameace o domínio do rei Leopoldo e decide interrogar Drew usando magia para aterrorizá-lo. Drew é lançado ao ar por Van Cascan, suspenso e ameaçado. Hector corre para buscar Whitley e Brogan, temendo o que fariam com ele. Quando os três entram na sala, Van Cascan ameaça jogá-lo pela janela. Whitley segura Drew, mas não consegue erguê-lo nem mesmo com a ajuda de Brogan. Burgen chega a tempo e puxa os dois de volta. Diante da negativa dele, Lucas exige que Drew fique sob sua custódia. Sem paciência, o príncipe manda acelerar a cerimônia de noivado para que possam partir para Highcliffe com o prisioneiro. Ele estranha o sumiço de Whitley e Brogan. Vincent informa que os viu levando um Drew ferido. Whitley e Hector quase foram pegos ao se esconderem no quarto de Gretchen. Temendo que a prima contasse tudo, Whitley propõe que ela fuja com eles pelos corredores secretos. Com a ajuda de Burgen, Brogan garante uma rota de fuga para fora de Brackenholm. Quando Lucas e seus homens alcançam o grupo, Whitley, Gretchen e Hector enfrentam os soldados para distraí-los enquanto Drew tenta ativar o elevador. Hector corre até seu pai, mas é repreendido com um tapa de Van Cascan, que o acusa de traição por defender o lobo. O Barão Huth se irrita ao ver seu filho sendo agredido, lembrando que ferir um Bear Lord é ferir todos. Van Cascan se recusa a recuar e surpreende a todos ao esfaquear Huth no estômago com uma adaga escondida. Burgen se choca ao perceber que eles carregavam prata, mesmo sendo proibida, e Lucas revela que seus soldados usam espadas prateadas, letais contra Werelords como eles. Sem alternativa, Drew agarra Gretchen como refém e Lucas se transforma em um leão, partindo para atacá-lo, mas Drew o afasta com um chute. Cercados por soldados que atacam o elevador, Drew toma a decisão de cortar o cabo, fazendo o elevador despencar no rio. Depois de fugir do príncipe Lucas, cortando as cordas do elevador suspenso, Drew, Hector e Gretchen afundam no rio. Hector quase se afoga ao ficar preso, se não fosse por Gretchen, que voltou para salvá-lo. Drew os puxa para um barco e foge remando enquanto os soldados leões se aproximam. Gretchen se revolta com a situação
situação, culpando Drew por envolvê-la e arrastar Hector para o perigo. Ele promete libertá-los assim que estiver seguro. À deriva, Hector teme que estejam indo em direção a Wormwood, mas Drew afirma que esse seria o último lugar onde seus inimigos os procurariam. Ao chegarem à margem, Gretchen se afasta deles imediatamente. Ao correr por um brejo, ela tropeça e quase é mordida por uma cobra, mas Drew a salva a tempo. Mesmo assim, Gretchen ironiza o gesto, agradecendo sarcasticamente por ele ter arruinado seu casamento e seu futuro. Mais adiante, quando Drew tenta socorrer um homem à beira do pântano, Gretchen aproveita para amarrar Hector e fugir. Ela retorna ao barco, mas é capturada pelos Wildermen antes que consiga partir. Ao seguir pistas, Drew encontra sinais da presença dos inimigos. O homem que ele salvou afirma que há uma vila Wilderman próxima à floresta amaldiçoada chamada Reino de Vala. Hector explica que Vala foi uma serpente que se entregou tanto ao lado bestial que perdeu a humanidade e assumiu para sempre a forma de uma cobra gigante. Sua obsessão a consumiu por completo, tornando-se apenas fera. Segundo ele, essa lenda serve de aviso para os Warlords, lembrando-os que nunca deixem a besta dominar por completo. Em seguida, os dois encontram a vila Wilderman em adoração a Vala. Mas ao ouvirem gritos ao longe, correm para tentar salvar Gretchen. O que eles não sabiam era que o líder dos Wildermen os seguia. De repente, ele salta para atacar Drew, mas uma rocha gigante quase os esmaga e Hector o empurra para fora do perigo. Perdido no labirinto da floresta e sem saber para onde ir, Hector propõe usar magia proibida para interrogar os mortos. Com um composto chamado Brimstone, é possível invocar um espírito e forçá-lo a responder qualquer pergunta. O espírito invocado revela que Gretchen foi levada até a árvore do sacrifício para ser oferecida à própria Vala. Drew caminha entre a neblina densa até a árvore e consegue acordar Gretchen. Nesse momento, Hector ouve um barulho e uma aranha-orbe salta em sua direção. Mas, antes de atacar, a criatura recua, como se sentisse a presença de algo ainda mais ameaçador. Drew suspeita que seja Vala, escondida sob a névoa. Quando Hector é puxado pela cauda da serpente, Drew tenta reagir, mas é arremessado para longe. Vala o captura e começa a engoli-lo, forçando Gretchen a correr em busca da espada de prata. Com coragem, ela ataca a criatura. Drew desperta, transforma-se em lobo e luta ao lado dela. As mordidas e os golpes combinados enfraquecem a serpente, mas só quando Drew escala o pescoço de Vala e crava suas presas é que ela cai. Após a vitória, Drew também desaba. O veneno da serpente o atingiu e seu corpo começa a ceder. Gretchen e Hector o arrastam de volta até o barco e lhe dão um remédio, esperando que seja suficiente. Hector avisa que mesmo com a cura, Drew precisará descansar por um bom tempo para se recuperar. Sem saber qual seria o próximo destino, Hector sugere que sigam até a cidade mais próxima chamada Motley, que também é o lugar onde Drew nasceu. Já recuperado dos ferimentos, Drew fica surpreso ao se ver de volta ali. Mas seu alívio se mistura ao medo, pois ainda teme ser odiado por todos, já que muitos acreditam que ele foi o responsável pela morte de sua mãe. Mesmo assim, Hector insiste que precisam parar para buscar abrigo e suprimentos. Chegando ao vilarejo, eles o encontram vazio, com cartazes de procurado espalhados e soldados leões por toda parte. Drew ouve um barulho e vai investigar. Ele encontra Hamel, pai de Aaron, preso dentro de uma gaiola. O homem se mostra hostil e o culpa pela tragédia que assolou Motley. Após os rumores sobre Drew se espalharem, a cidade passou a ser conhecida como a Vila do Lobo, o que atraiu represálias brutais, execuções, castigos e até casas queimadas. Enquanto isso, Burgen envia Brogan para procurar Drew, cumprindo ordens do rei. Quando Whitley tenta se juntar à missão, é impedida pelo irmão, que exige que ela continue com seus estudos e se torne uma dama digna de seu título. Aproveitando a situação, Vincent informa que o rei está ansioso por notícias e também aproveita para dizer que recebeu permissão real para cortejar Whitley, para desgosto dela e de Brogan. Whitley desconta a raiva treinando sozinha. Quando Vincent aparece e tenta desafiá-la, ela o vence com facilidade, deixando clara a diferença entre eles. Ao ser ameaçada, Burgen interrompe e informa que Whitley deverá acompanhá-lo até Highcliffe, onde foi convocada pelo próprio rei. Enquanto isso, Drew e os outros procuram abrigo na antiga casa dele, mas o lugar foi saqueado pelos guardas e está completamente destruído.
destruído. Ao inspecionar os destroços, Hector percebe que alguém esteve ali recentemente, pois o forno ainda está quente. De repente, barulhos vindos do sótão os alertam. Um soldado aparece do nada e começa a brandir a espada, mas acaba ficando preso. Gretchen o ataca, revelando que na verdade se trata de uma garota. Drew a reconhece, é Aaron da vila. Lembranças da noite do ataque voltam à sua mente. Aaron insiste para que Drew lute por Motley, mas ele recusa, dizendo que os leões são poderosos demais. Diante da negativa, ela foge e promete que fará o que for preciso sozinha. Nesse momento, o veneno deixado por Vala começa a afetar Drew, tornando-o mais agressivo. Gretchen o derruba e o faz recobrar a consciência. Em seguida, encontram uma caixa com objetos guardados. Não eram presentes comuns de nascimento. Gretchen acredita que aquilo são símbolos de fidelidade, e Hector confirma que são juramentos feitos pelos senhores da guerra no nascimento de Drew, prometendo protegê-lo. Entre os objetos estavam um carvalho dos Bear Lords, um chifre dos Stags e uma miniatura do Maelstrom, o navio do Conde Vega. Hector explica que Vega virou pirata após ser banido por Leopoldo do arquipélago. Logo, eles suspeitam que Aaron voltou sozinha para enfrentar os leões. Ao retornarem, eles encontram Aaron tentando libertar seu pai da gaiola, mas guardas a descobrem. Quando ela se recusa a descer, eles disparam uma flecha contra ela. Ao ver isso, Drew perde o controle e a besta assume o comando. Ele se transforma em lobo e ataca os soldados. Quando está prestes a atacar Hamel, Gretchen tenta contê-lo, mas ele a encurrala. Nesse momento, Hector intervém e o faz voltar a si. Dias depois, o grupo chega à Baía de All Hallow em busca do Conde Vega. Drew espera que ele possa finalmente ser o mentor que tanto precisa para controlar a fera. Sem pistas, decidem começar pela estalagem local. O dono do bar provoca Hector e Gretchen assume a liderança da conversa, usando sua autoridade real para obter respostas. Logo, um informante se aproxima deles com interesse pelo nome de Vega. Gretchen joga uma bolsa de moedas sobre a mesa para fazê-lo falar. Para a surpresa de todos, um dos homens acusa o informante de ser o próprio Vega e exige pagamento por uma antiga dívida. Vega ignora a cobrança e foge até seu navio. Drew e os outros correm atrás dele, determinados a convencê-lo a ajudar. Gretchen decide ficar para trás, dizendo que quer retomar sua vida e se tornar rainha, o que surpreende Drew, pois mesmo depois de tudo o que passou, ela ainda quer se casar com Lucas. Com tudo resolvido, Vega decide zarpar o quanto antes. Drew tenta se explicar, mas Vega diz que já sabe quem ele é. A notícia já se espalhou. Drew revela que quer controlar a maldição para não ferir ninguém, especialmente as pessoas que ama. Hector continua desconfiado. Mesmo assim, Drew acredita que Vega poderia tê-los entregado aos leões, mas não fez isso. O treinamento começa com Drew tentando se equilibrar no mastro e aprendendo a invocar o lobo quando necessário. No início, ele tem dificuldades, mas ao permitir que o lobo se manifeste, perde o medo e começa a correr por vigas estreitas e cordas escorregadias, perseguindo Vega sem hesitar. Quando acha que conseguiu alcançá-lo, Vega o surpreende com uma lição sobre conhecer seus próprios limites. Burgen e Whitley chegam a Highcliffe. Ele a orienta a manter o bom comportamento. Ao entrarem no salão do trono, Lucas acusa Whitley de ajudar Drew, o que teria atrapalhado a captura. Leopoldo o interrompe e pede que se concentre no casamento. Lucas então sugere que Whitley seja a dama de honra, sabendo que ela não recusaria um pedido do rei. Mais tarde, Whitley relata que Lucas quase matou o alfaiate, mas Leopoldo ignora e fica do lado do sobrinho. Com frieza, ele anuncia que, após o casamento de Lucas e Gretchen, Whitley será forçada a se casar com Vincent. Sem alternativa, ela aceita. Enquanto isso, Hector, sozinho em seus aposentos, sente-se perdido e invoca o espírito do pai em busca de orientação. Ao ouvir batidas no corredor, decide interromper o ritual. Segue o som até uma sala onde há um baú sobre a mesa. Ao abri-lo, Hector é surpreendido na hora. Mais tarde, Vega ensina que a lição mais importante é nunca confiar em ninguém. Drew se pergunta para onde estão indo e o navio parece seguir para o norte. Para surpresa de todos, Gretchen aparece furiosa no convés, afirmando que foi sequestrada pelos homens de Vega. Tomado pela raiva, Drew se transforma e ataca Vega. A luta dos dois volta para o alto do mastro. Apesar do esforço de Drew, Vega o domina e o prende contra o chão. Drew se recusa a desistir, mas quando
Quando Vega ameaça ferir Gretchen e Hector, ele se rende. O navio Maelstrom finalmente chega a Highcliffe, levando os prisioneiros mais valiosos a pedido do rei Leopold. Whitley sugere resgatar Drew, mas Burgen recusa, dizendo que seria perigoso demais agir na capital. Quando ela insiste, Manfred, o homem-servo, a convence do contrário. Leopoldo finalmente encontra Drew. Vega exige de volta o reino das Ilhas Cluster. O rei, no entanto, recusa a proposta, dizendo que os atos de pirataria não apagam sua antiga traição. Ele promete devolver as ilhas apenas se Vega provar sua lealdade por um longo tempo. Em seguida, Leopoldo declara que Drew será executado na manhã do casamento real. Durante o transporte até o castelo, o comboio é atacado por Mikkel e seu grupo, um Varag e irmão de Manfred. Na confusão, a carroça que levava Drew despenca pelas escadas. Whitley corre para ajudar e impede que ela caia no rio. Mikkel grita para que todos fujam, mas Whitley fica para trás tentando recuperar o fôlego. Lucas e seus homens chegam e a capturam. Drew retorna desesperado, preocupado com o que Lucas pode fazer com ela. Mais tarde, Burgen visita Drew na cela e promete resgatá-lo, mas Drew recusa, temendo que alguém se machuque tentando ajudá-lo. Whitley reclama ao pai por estar confinada nos aposentos das damas, mas Burgen diz que ela deveria se considerar sortuda por não estar no lugar de Drew. Em uma das salas, Whitley encontra a rainha Amalie hipnotizada, como se estivesse sob algum feitiço. Ela tenta conversar, mas Amalie apenas repete palavras sem sentido, como se estivesse em transe. Whitley leva Hector até a rainha e ele suspeita de encantamento. Ela acredita que Amalie é a única esperança por ser sua mãe. Enquanto isso, Gretchen tenta convencer Lucas a se concentrar no casamento, mas ele ignora. Lucas exibe a chave de sua jaula, dizendo que poderia mandar matar Drew quando quisesse. Enquanto admira seu retrato, Gretchen rouba a chave de seu bolso. Mais tarde, ela tenta entregá-la a Drew, mas ele a recusa, preocupado com o que Lucas faria se descobrisse que ela o ajudou. Burgen se sente impotente e Manfred lembra que não há tempo nem soldados suficientes para uma tentativa de resgate. Vega passa por perto e Burgen o confronta por ter entregado Drew a Leopoldo. Ele está furioso, pois todos haviam jurado proteger o lobo, mas Vega argumenta que naquele dia ele perdeu tudo diferente dos outros. Durante a discussão, eles esbarram em 2 soldados leões e Burgen reconhece um deles, ficando em alerta com a presença deles. Na prisão, Drew recebe a visita de Mac e Trent, seu pai e irmão adotivos, que ainda o culpam pela morte de Tilly. Drew tenta explicar que não foi ele e que jamais machucaria sua mãe, mas Trent afirma que ele diria qualquer coisa para escapar. Drew revela que quem atacou Tilly foi um dos ratos e que ele tentou salvá-la, mas não conseguiu. Mesmo assim, nenhum dos dois acredita nele. Enquanto isso, Hector quase é pego por Van Cascan ao trabalhar num antídoto para quebrar o feitiço sobre a rainha Amalie. Ele afirma que o remédio vai funcionar, só precisa de tempo. Whitley, porém, lembra que tempo é o que menos tem. Todos seguem para a arena, onde Drew será executado. Hector, Whitley e Vincent são levados a um camarote com visão privilegiada. Os nobres, incluindo Leopoldo, Amalie, Lucas e Gretchen, assistem de um ponto mais alto. Drew é levado até o local da execução, onde a multidão o insulta e o chama de traidor. Diante da plataforma, o carrasco puxa uma alavanca, revelando um tanque cheio de prata, letal para qualquer warlord. O carrasco sugere que o próprio Leopoldo realize a execução. Quando o rei se aproxima, o carrasco revela ser Mac disfarçado. De repente, a rainha Amalie se liberta do feitiço e reconhece Drew como seu filho legítimo. Amalie declara que Drew é o verdadeiro rei de Westland, o único herdeiro de Wegar. Ela grita, vida longa ao lobo, e aliados se unem ao coro. Leopoldo sorrateiro puxa a alavanca, forçando Mac a decidir entre salvar Amalie ou impedir o rei. Ele se transforma e ataca, mas Burgen e Manfred surgem para defender Drew. Em meio ao caos, Lucas tenta agarrar Gretchen. Hector a salva, mas acaba sendo esfaqueado. No entanto, ele sobrevive graças ao livro que carregava no bolso, que detém a lâmina. Van Cascan ataca Amalie, mas Drew intervém. Ao enfrentar Van Cascan, descobre que quem atacou Tilly naquela noite foi Van Morten, que revela ser o rato responsável por tudo. Mac tenta protegê-los, mas Van Morten é forte demais e ele morre em combate. Leopoldo, por sua vez, não consegue derrotar Burgen e Manfred. Então, derrotado, ele foge de volta ao castelo. Desesperado,
Desesperado, Leopoldo se tranca em uma das salas e ordena que um soldado leve seu anel para chamar reforços. Tomado pela fúria, Drell invade o palácio pouco antes de a ponte levadiça ser totalmente erguida. Ele atravessa os corredores até chegar ao salão principal. Lá, Leopoldo ordena que Van Cascan termine o que começou e corre atrás de Drew pelos jardins. Quando está prestes a capturá-lo, Vega aparece. Sem ter como enfrentá-lo com armas, Vega joga uma garrafa de vinho caríssimo em cima do rei. Leopoldo recua, cambaleando em direção a uma tocha. O vinho inflamável entra em contato com o fogo e ele se incendeia, caindo de volta para dentro do salão em chamas. Soldados leões surgem para perseguir Drew e Vega o guia até o ponto mais alto da fortaleza. Sem outra opção, os dois saltam do castelo direto para o mar. Mais tarde, já de noite, Drew desperta a bordo do Maelstrom, cercado por amigos e aliados. Exausto, mas aliviado, ele percebe que sobreviveu. Borgen se aproxima e afirma que Lícia precisa dele. Diz também que os Warlords estão prontos para guiá-lo e treiná-lo, preparando-o para assumir o trono que por direito lhe pertence. De forma educada, Drew recusa a proposta, dizendo que Hector já foi um mentor verdadeiro e que é o único de quem precisa. Naquela mesma noite, todos olham para o céu ao verem fogos de artifício surgirem no horizonte. Whitley se aproxima e diz que aquilo é o povo celebrando o retorno de seu verdadeiro rei. Terminando assim a primeira temporada de O Rei Lobo, animação de aventura e fantasia de 2025. E eu espero você nas fronteiras de Lícia